E aí, tranquilo? A pior coisa que você pode fazer é gastar o seu tempo anotando e resumindo desse jeito. Sim, eu sei que você provavelmente já tentou fazer um desses resumos e anotações, com canetinha, bullet points, tudo separado e bonitinho. Eu mesmo já tentei e eu fui perfeccionista ao ponto de arrancar a página inteira, mesmo se eu já tivesse feito metade do resumo, só porque eu errei uma palavra e não quis usar corretivo pra ficar feio. Eu também já fiz, na mesma semana, 7 resumos idênticos de Grécia e Roma, porque eu acreditava que se eu ficasse reescrevendo as minhas mesmas palavras, seria o melhor método de estudos, e que eu conseguiria fixar tudo aquilo na minha cabeça. O problema é que, além de gastar muito tempo, já que convenhamos que esses resumos são muito trabalhosos e difíceis de fazer, eles são praticamente inúteis. Isso porque a ciência e os estudos científicos sobre a retenção de conhecimento apontam que fazer resumos, mapas mentais e anotações não passam de técnicas de estudo mais ou menos. E como a gente não é bobo nem nada, vamos procurar os melhores para usar, né? Se tiver interessado em saber os melhores métodos de estudo, eu vou deixar o card aqui em cima. Então, é só clicar, porque eu já fiz vídeos sobre. Mas, se você é uma daquelas pessoas que gosta porque gosta de anotar, que acha que é importante fazer seu resuminho, eu te digo, você não tá totalmente errado. Quando você anota, você transforma palavras de um professor ou de uma videoaula para suas palavras. É como se você pegasse a mensagem de outra pessoa e escrevesse com o seu vocabulário. Esse processo é importante, porque ele deixa mastigadinho pro seu cérebro. Então você codifica o que o professor fala, consolida e armazena no seu caderno, entendeu? Isso faz parte do estudo e melhora bastante a sua atenção durante a aula, porque você não tá parado lá só olhando pro nada, escutando totalmente passivo. Então faz sentido sim anotar, pela compreensão inicial do assunto que você tá melhorando, ao invés de ficar só assistindo a aula, como eu falei, sem fazer nada. Mas é lógico que anotar não é o mais importante aqui. No vídeo de hoje eu te explico como melhorar a produtividade e a eficiência das suas anotações, gastando menos tempo e obtendo melhores resultados com esse método, que, mesmo que não seja o mais importante, é sim útil e que você pode usar sim na sua compreensão. A primeira dica que eu posso te dar sobre anotações é sobre o espaço. Não se alongue muito anotando, porque não faz o menor sentido escrever páginas e mais páginas de conteúdo. Resuma todo o conteúdo de uma aula em apenas algumas frases, com o mais importante e as anotações e conceitos chaves e o decoreba que você sabe que vai precisar e que o teu cérebro não vai lembrar. Isso tem uma enorme relação com as fotos dos resumos que eu coloquei no início do vídeo, porque eles são enormes muros de palavras. Se a pessoa ler rápido, ainda vai demorar um minuto e meio para ela conseguir ler todas as informações daqueles resumos. Por isso, eu foco, quando preciso, em fazer resumos visuais. Já ouvi aquela frase: uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Pois é, o teu cérebro concorda. Ele prefere não só lembrar, mas também processar imagens do que palavras. Então, se você tiver que resumir, coloque desenho. Pegue imagens na internet, imprime e cola no caderno, desenhe órgãos, células em biologia, por exemplo, demonstrações de fórmulas na física também. Então, imagina que você está aprendendo a dinâmica de elevadores e não faz o menor sentido ficar escrevendo. Quando o elevador está subindo e acelerado, a normal é maior que o peso. A força resultante aponta para cima, assim como a aceleração. Seja inteligente e só desenhe esse cenário, como nessa imagem aqui. Como segunda dica, use os resumos e as anotações como uma extensão do teu pensamento. Não adianta colocar todo o teu conhecimento no caderno, conexões e analogias, porque é impossível que o teu cérebro vai lembrar disso. A informação que a gente recebe todo dia funciona como se fosse um peso, e quando você está em aula ou estudando, é como se esse peso só aumentasse. Usa as anotações para tirar esse peso excessivo de coisas que tu não vai lembrar. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade em lembrar dos movimentos convergentes e divergentes das placas tectônicas e cada consequência de quando é no oceano ou no continente. Por isso, eu anotei no caderno, com o desenho das placas e tudo, as minhas maiores dificuldades. E sempre que eu tenho dúvida, eu volto na minha anotação. Lá tem tudo facilitado do meu jeito, para que a minha cabeça entenda o que eu escrevi e já tenha se habituado a esse resumo. Por isso, não vai copiar resumo dos outros e nem a anotação quando está na sala de aula. Adapte para as suas palavras e para o seu jeito de entender. E sim, tem a sua dificuldade com informação. Deixa o teu cérebro se esforçar para entender o conteúdo. Passar direto pro caderno impede que tu tenha de compreender a informação em primeiro lugar. E é totalmente inútil. Pensa na academia. Pegar peso leve não vai ajudar em nada no crescimento do teu músculo, mas os pesados vão. Agora, como terceira dica, não confie que as tuas anotações são guia de estudo perfeito. Ficar relendo as próprias anotações é horrível para estudar. Por quê? Em primeiro lugar, tu só pega a informação de uma fonte. Segundo, que te dá a ilusão que tu tá realmente aprendendo. Sendo que a retenção, ao relermos o material, é infinitamente menor do que se tu estivesse se testando com questões, sabe? Então imagina que tu viu um filme, e alguns dias depois, tu vai tentar relembrar de cada cena dele. É impossível. Nem que se tu já tivesse visto o filme várias vezes, e que ele fosse a duração de um episódio do Bob Esponja, com 20 minutinhos, tu não se lembraria de tudo. Agora, se tu tivesse com o filme passando na tua frente, ficaria bem mais fácil de relembrar cada cena. Essa é a ilusão que reler as tuas anotações te dá. Por isso, fuja de ficar relendo. Como quarta dica,
Ao fazer anotações para rever a matéria, eu faço de um desses dois jeitos. O primeiro é anotar com o livro fechado, sem nenhuma base ou fonte de informação para a matéria, a não ser a tua própria cabeça e o teu conhecimento para te ajudar. E adivinha, é exatamente assim que vai ser na hora da prova. Então, para de ficar se enganando com um resuminho de livro aberto. O segundo é escrever perguntas sobre a matéria. Lembra quando eu te falei que a retenção é muito melhor quando você se testa com questões? Então, escreve, ao invés de conhecimentos e fórmulas, exemplos de perguntas que poderiam vir na tua prova e a resposta embaixo. Não uma resposta qualquer, mas a tua resposta para a tua própria questão. E aí, quando for estudar, relê a pergunta e tenta se lembrar da resposta. Esse esforço que tu vai ter para relembrar vai fincar bastante a informação na tua mente. Como quinta dica, domine os tipos de anotações diferentes. Você tem dois tipos, linear e não linear. O linear é como se fosse o teu livro ou tua apostila, em ordem cronológica, com título 1, subtítulo 1, título 2 e subtítulo 2, e assim vai. Eu acho esse bem sem graça, porque é previsível, e porque tu já tem o teu livro para te fornecer toda essa informação, com palavras difíceis e do jeito tradicional. Foque em mapas mentais, com os tópicos misturados, sem nenhum tipo de ordem. Você vai fazer um maior esforço para organizar e entender, mas vai ter, como consequência, um melhor entendimento do seu cérebro, entendeu? Agora, como sexta dica, quando e o que? Aprenda a saber quando mesmo tem a necessidade de anotar. Eu te prometo que é em menos de 10% das aulas. E, no resto, você só está gastando seu tempo com um método bem mais ou menos. Foque em aulas com conteúdos muito extensos e que você tem dificuldade para melhorar o seu entendimento e a sua compreensão. Além disso, preze, ao invés de anotar conteúdo, anotar resoluções de questões. Quando seu professor resolver questões do módulo em que você está, anote as resoluções, passo a passo, explicando por que ele fez cada coisa, como se você fosse uma criança. Depois de algumas semanas, para rever o conteúdo, tenta fazer a questão de novo. Quando enganchar em algum ponto, olha o passo da resolução em que você tá. Não olhe tudo, mas só o passo que tu ficou com dificuldade. Faça esse processo 2, 3 vezes com cada questão ao longo do tempo e eu tenho certeza que o teu desempenho vai melhorar muito. Pronto, esse foi o vídeo sobre como anotar do melhor modo. E com o ouro que eu te dei nesse vídeo, você se tornou 1% dos estudantes que sabem anotar direito, sem gastar seu tempo. Use sem moderação. Se puder dar um like e comentar alguma coisa aqui embaixo, vai ajudar bastante no crescimento do canal. Valeu!